Bom dia, meus amados irmãos. Graças a Deus, motivo de muita alegria mesmo de poder estar com os irmãos neste domingo pela manhã. Os irmãos são sabedores, né, que um domingo sim, um domingo não, na casa do Senhor, porque devido ao trabalho, né, na empresa. Mas estou feliz de poder estar com os irmãos nesta manhã aqui. E muito mais feliz ainda também pela oportunidade também que Deus tem me dado hoje também que de nós estarmos lendo a palavra do Senhor juntos, meditarmos juntos na palavra de Deus também, o qual o Senhor colocou no coração do pastor Júlio para me dar essa oportunidade hoje, né, de poder estar aqui com os irmãos, para também nos edificarmos com a palavra do Senhor. E também, lembrando aos irmãos, creio que os irmãos são sabedores que o nosso pastor Júlio ele está lá no interior, né, na igreja Esposa do Cordeiro, chegará hoje à tarde. Estava ontem para lá, para o aniversário da igreja lá, junto com a sua esposa, irmã Liane. É por isso que é a sua ausência hoje, né? De não estar aqui conosco nesta manhã. Chegará somente à tarde, tá bom? Mas ali também estava pregando a palavra do Senhor, a igreja ali da Esposa do Cordeiro. Eu não estou lembrado do nome do pastor de lá, né? Agora, no momento. Tá, irmãos? Então, quero agradecer a todos por isso. E pelo privilégio, né, de poder estar com os irmãos aqui. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler do capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã. Senhor, por tua palavra, Pai, que nós lemos, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, a direção, Senhor Deus, para que possamos nesta manhã sairmos daqui edificados com tua palavra, Senhor. Possamos aprender algo da tua palavra nesta manhã, Senhor Deus, a respeito do Senhor, a respeito da generosidade, Senhor Deus, de uns para com os outros, e por todos aqueles que têm, Pai, uma necessidade. Em nome de Cristo Jesus é que nós pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Obrigado. Agradecer também a presença do pastor Mori com a sua esposa, né? Não esperava, né, que eles viessem aqui nesta manhã, né?
mas tudo Deus tem direcionado, né? Eu quero dizer aos irmãos também que ontem eu fiquei muito feliz também, ontem à noite, apesar do trajeto que eu vinha trajetando, né, do trabalho, foi muito dificultoso ontem, né? Graças a Deus. E eu ainda vinha carregando um pet pesado, né? Fiquei na parada um tempão, passei quase 1 hora na parada, né? E não passava o ônibus que eu queria pegar. Aí resolvi ir para a Grande Circular e peguei um ônibus para a Grande Circular. Cheguei lá, peguei 418, terminal 3, né? Fizeram mais 7 e pouco, né? Aí, carregando dentro do ônibus aquele pet de refrigerante. Quando eu sentei lá atrás, o homem falou para mim assim: ei, você não quer vender esse refrigerante não? Aí eu cansadão, né? Os braços doendo, as pernas doendo. Eu olhei assim para ele: rapaz, não dá não, porque já sofri muito com esse pet. Aí eu falei assim, aí eu olhei assim, só quando eu conheci, né? Aí eu olhei de novo, aí eu conheci. Um colega meu de infância, lá de Nova Olinda do Norte, né, que estudamos juntos, né? Apesar de tomarmos caminhos diferentes, né, caminhos assim de não é muito bom, né? Coisas ruins assim. Mas eu vi aquele homem ainda vivo, né, assim, graças a Deus, né, e eu conheci ele. Aí eu falei: poxa, eu não imaginava que era você que estava aí, olha. Mas eu estou cansado mesmo, eu falei para ele. Estou exausto. Aí sentei do lado dele, conversamos muito, né, sobre nossas vidas, e eu, um coração alegre, satisfeito por ter visto aquele homem, né, uma amizade antiga, assim, né, que retribuiu ele também com o pet, né, daí para ele ficou muito feliz. Aí quando descemos do ônibus, falei: eu vou para cá. Não, eu também vou para lá, eu vou pegar o 446, ele falou. Eu falei: poxa, eu vou pegar o mesmo também. Falei para ele, né. Então vamos na mesma direção. Conversamos muito lá na parada, lá no terminal. Aí eu sei que eu peguei o 029, ele ficou lá esperando o 446, né. Mas é assim que Deus faz, né. Deus está na direção de tudo. Eu ia pegar um Uber, eu não peguei mais. Resolvi ir de ônibus. E demorou, né, e não passou. E tudo estava no plano de Deus, né, para mim me encontrar com aquele rapaz, né, nesse dia, para que meu coração ficasse feliz de poder vê-lo, né, mais uma vez. Amém, irmãos? Então é assim que Deus faz. E aqui nós estamos diante de um texto que fala sobre semear e colher, né? Aqui o apóstolo Paulo está enfatizando a igreja de Coríntios a doar os donativos, né, para os irmãos lá de Jerusalém, né, que estavam passando por muita necessidade, né, os irmãos. Ele estava ali incentivando aos amados irmãos a contribuir. Claro que já eles iam contribuir. Eles eram pessoas também que contribuíam, mas Paulo já estava falando para eles para que eles pudessem se antecipar, né, para quando alguns dos irmãos fossem com ele, para um dia fosse lá em Coríntios com eles, o apóstolo Paulo não passasse sem vergonha e tipo assim, eles esqueceram de entregar logo, né, entregaram na hora ou depois. Porque muitas das vezes, irmãos, nós somos assim, né? Às vezes nós recebemos uma lista, né? E muitas das vezes, em cima da hora, né? Às vezes nós compramos e trazemos, né? É algo assim para alguém, né? E em cima da hora que nós vamos lembrar. E nós aprendemos aqui que nós temos que nos antecipar, né? Aquilo que é colocado em nossas mãos para fazer, né? Sempre nos antecipar para que nós possamos atingir aquele objetivo antes, em tudo aquilo que nós iremos fazer. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, como as pessoas conduzem a si mesmas a uma crise financeira, né? Então, nós possamos até ter um exemplo disso. Como? Falhando em reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas e que elas são simples, que são simples administradoras. Então, nós somos umas pessoas simples administradoras e Deus,
Ele é o dono de tudo, né? Então tudo nós temos que entregar na mão do Senhor. Tudo aquilo que nós iremos fazer, tudo aquilo que nós iremos semear em ajudar o próximo, ajudar alguém, ou na casa do Senhor também, é conforme as nossas condições, né? Mas o melhor é que nós temos que dar essa contribuição com alegria, com singeleza de coração, como diz o apóstolo Paulo, aqui no versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, né? Então isso aqui que nós estamos vendo aqui do versículo 7, nós temos que contribuir, irmãos, de coração, não com tristeza, com aquele pesar no coração de querer trazer e dar, né, para alguém ou ajudar algo em alguma situação de nossas vidas ou um necessitado. Poxa, eu vou dar porque é obrigatório mesmo, não, né? Você tem que ter um coração generoso, né? Nós temos que ter um coração generoso. Não é por necessidade, porque por causa que aquela pessoa está passando por aquela situação, mas é de coração que nós temos que ajudar. E quando nós vimos uma situação dessa de necessidade, nós temos que nos aproximar, né, para que nós possamos ajudar dessa forma, de coração, com um coração grato, um coração generoso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele ama a quem dá desta forma, a quem dá com alegria. Deus, Ele abençoa a tua sementeira. Deus, Ele abençoa a tua vida. E quando nós fazemos ao contrário, com o coração triste, ou porque tem que dar mesmo, Deus com certeza não vai abençoar, né, a nossa vida, a nossa sementeira. Até mesmo muitas vezes acontece algo no nosso trabalho, em situações de nossa vida, porque por causa da nossa desobediência para com a palavra de Deus, para com Deus. Então nós podemos lembrar que aquele que semeia pouco, também colhe pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então cada um dê conforme determinou em seu coração. Aqui na igreja nós temos todo o terceiro domingo do mês, né, ação social, né? E então o que nós podemos contribuir conforme aquilo que é passado para nós, né? Para nós trazermos aqui na casa do Senhor, para que uma família, ou duas famílias, ou três famílias possam ser ajudadas, possam ser abençoadas, né? Pela igreja, por nós, das suas necessidades diárias, né? Que são os donativos que nós trazemos. Então nós temos que fazer isso, irmãos, não com pesar ou por obrigação, né? Como eu falei agora há pouco. Eu vou trazer porque é obrigado mesmo trazer para ajudar os irmãos, para ajudar alguém. Não. É com alegria que devemos trazer esse donativo. Mas eu só posso ajudar somente com 1 ou 2. Amém. Mas é de coração. Amém. É conforme a tua condição, né? É conforme o que Deus propôs no teu coração. Eu posso ajudar com mais. Amém. Deus colocou no teu coração, né, que você pode ajudar com mais. Amém por isso. E tem que ser, não por obrigação, mas tem que ser com alegria. Sabe por quê? Porque Deus, como eu falei, Deus, Ele ama a quem dá com alegria. E assim nós seremos abençoados por Deus. E Deus, Ele é poderoso para fazer-lhes acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, nós possamos também transbordar em toda boa obra. Não é somente em donativos também, né, que devemos contribuir. Podemos também contribuir, meus amados irmãos, com o nosso tempo, né, que Deus nos dá para trabalhar para o Senhor, né. Podemos contribuir também com o nosso tempo, né, com os donativos que eu falei. E também com nossos dons, com nossos talentos, né, que Deus dá a cada um de nós. Deus deu os dons a cada um de nós, né, para ajudar na sua obra.
Você pode sim conversar com Deus e perguntar: Senhor, qual é o dom que o Senhor me deu? Deus ele vai te mostrar. Se você é um novo na fé, Deus ele vai te mostrar. Se você já é velho na fé, com certeza Deus já mostrou. Falta só você praticar aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Então isso também nós temos que fazer com que? Nós temos que fazer também com um coração grato a Deus. Um coração também alegre, porque nós iremos fazer ao Senhor. Deus ele conhece nós antes de nós nascêssemos, irmãos. Ele conhece a nossa vida. Eu quero ler com os irmãos aqui Salmos 136, versículo 16. Vamos ler rapidamente esse salmo. Nós temos pouco tempo, né, irmãos? Mas vamos tentar aqui. Salmos 136, versículo que eu falei foi 6, né? 16, né? Eu acho que deixa eu ver aqui. Eu falei Salmo 139, tá, irmãos? 139, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus ele nos conhece. Antes que nós nascêssemos, o Senhor ele já nos conhece. E Ele sabe os nossos dias, até quando nós iremos viver. Então, o nosso tempo, nós temos que Deus nos dá para trabalhar para Ele, nós temos que oferecer de coração grato ao nosso Deus, porque o tempo ele vai passando, né? E o nosso dia vem chegando. Cada ano que se passa, né? Nós nos aproximamos mais daquele dia que nós iremos partir para com o Senhor. E nós temos que nos animar trabalhando a Deus todos os dias, né? Quando Deus nos dá essa oportunidade com os nossos dons, devemos fazer com singeleza de coração, com alegria, não com tristeza, com aquele pesar que muitas das vezes nós sentimos em nossos corações, né? Pela fadiga da vida, pela fadiga do mundo, pelo trabalho que nós temos do dia a dia, né? Pelo cansaço. Existem esses obstáculos, mas devemos colocar em nosso coração essa generosidade que Deus nos deu, e foi a vida para o servir, e nos deu um tempo para os servir. Deus nos tirou do império das trevas para o servir, para ajudar uns aos outros. Nós cantamos aqui sobre generosidade, né? De amar os irmãos uns aos outros, ajudando uns aos outros. Mas será que nós estamos fazendo isso mesmo de coração? Será que nós estamos mesmo ajudando aos amados irmãos? Nós estamos amando uns aos outros? Ou será que nós nos distanciamos de uns aos outros? Paulo afirmou: Deus ama quem dá com alegria. Dando com alegria, portanto, deve ser o modo de vida para o cristão que entende a graça de Deus. Quando damos generosamente e com o coração disposto, Deus nos assegura que Ele zelará por nós e nos proverá. É isso mesmo. Deus, Ele nos ajudará. Deus, Ele nos abençoará. E Provérbios 22:9 diz, vamos lá, irmão, Provérbios 22:9, para nós vermos realmente se é realmente isso que nós estamos pensando, falando aqui, a respeito da palavra do Senhor. Provérbios 22:9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Amém, irmãos? Amém. Então, aquele que tem um coração grato a Deus, aquele que ajuda com alegria em seu coração, olha o que o Senhor faz, Ele abençoa, né?
Abençoa a tua saúde, abençoa a tua vida, os teus projetos, aquilo que você quer realizar, que Deus permite que você faça, que Deus acha que é bom para você, Ele vai te abençoar. Deus te dará saúde porque Ele abençoa. Ele diz: o generoso, aquele que tem o coração grato, aquele que dá com alegria, aquele que dá seu tempo a Deus com alegria, que trabalha com o Senhor com alegria, que com os seus talentos, ele também faz com alegria para com o Senhor aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Então o que irá acontecer? Será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre, continua o versículo da parte B, porque dado o seu pão ao pobre. A pessoa generosa também, que ajuda as pessoas necessitadas, também serão abençoadas pelo Senhor. Precisamos também lembrar que não é apenas o nosso dinheiro que devemos dar alegremente a Deus. Como eu falei, inclui os nossos talentos, que eu falei agora para os irmãos, e também o nosso tempo. Devemos isso agradar ao Senhor também. E quaisquer presentes que temos são dele também. Então, aquilo que nós recebemos é Deus que nos dá. As bênçãos que recebemos é Deus que nos dá. Portanto, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Pedro também, ele nos diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Devemos lembrar também que existem irmãos em nosso meio, pessoas também que têm aquele dom, né, de conversar, né, de dar aquela palavra ao irmão que está muitas vezes desanimado, precisando assim de uma ajuda. Existem esses dons no seio da igreja também, de pessoas que estimulam, né, uns aos outros. É um dom que a pessoa tem, né, de conversar, de animar, de engrandecer, de agradar, sabe? Existe tipo de pessoas assim, porque é Deus que deu esse dom. Mas devemos também ser assim uns para com os outros, irmãos. Não é só porque o irmão tem essa graça, nós podemos também nos esforçar também de fazer também o que nós precisamos fazer, porque é para nós, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Toda boa obra e todo gesto generoso, seja material ou espiritual, colherão uma grande recompensa, quando realizados pela forma capacitadora do Espírito Santo, com uma atitude boa e generosa. Quando você ouve sobre uma necessidade, como você responde a isso? Uma pergunta para nós. Quando nós ouvimos alguém passando necessidade, ou uma família passando necessidade, como é que nosso coração age? Aí o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, né? A cada um de nós. Como é que eu ajo? Será que eu ajo com aquela vontade de ajudar aquela pessoa, ou aquela família, ou aquele necessitado? Ou será que eu fecho o meu coração e não querer ajudar? Eu não tenho, não posso, né? E quando é para nós, né, irmãos, nós damos um jeito, né? E nós conseguimos, e não passamos fome, porque Deus nos deixa, né? Nos ajuda. E por que será que eu não posso fazer um esforço também de um coração grato, porque Deus me deu, para dar também para aquele que está precisando? É isso que precisamos refletir na nossa vida diária como cristãos, porque nós somos cristãos e nós temos que ser assim, como a palavra de Deus nos ensina. Como crentes, devemos nos aproximar de tais situações com uma atitude compassiva. A verdadeira compaixão não só tenta atender a dor dos outros, mas também fornece ajuda prática. Então, quando nós temos compaixão daquela situação, como diz aqui, tende a sentir aquela dor, né, de ajudar.
e também de praticar aquilo que nós precisamos fazer, que é de ajudar. Irmãos, a oferta alegre que provém de um coração que ama fazer a vontade do Senhor em espírito e na verdade é aplaudido, enquanto que uma oferta que é dada relutantemente, quer dizer, que é dada assim com tristeza ou por aquela necessidade de querer dar, vem de um coração que entendeu mal o verdadeiro propósito de dar e que lamentavelmente perde as bênçãos que lhe foi para a vida de um fiel e verdadeiro discípulo do Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui estava incentivando esses amados irmãos a ajudar. Paulo sabia muito bem que eles poderiam ajudar e eles gostavam também de ajudar. Era uma igreja, como diz a palavra de Deus, uma igreja rica, era uma igreja que pessoas tinham posse, né, e tinham condição de ajudar, mas ele queria que os irmãos de coração mesmo doassem, né, para a igreja de Jerusalém, de coração, não com tristeza e nem com o quê? Como diz aqui a palavra de Deus, nem com tristeza e nem com o quê? Com necessidade, né? É isso que ele queria que os irmãos não fizessem, mas que eles fizessem tudo com alegria, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. Voltando lá para o nosso texto, irmão, para nós, que até passamos do nosso tempo, vamos encerrar aqui em 2 Coríntios. Perdão, passei 4 minutos, irmãos. Aqui em 2 Coríntios, para nós encerrarmos, diz assim, versículo 12: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém? Então é isso que Deus faz. Quando nós ajudamos os nossos irmãos em Cristo, não só supre a necessidade deles, mas também as bênçãos de Deus redunda, a graça de Deus redunda, a graça de Deus transborda em nossos corações no seio da igreja. Para nós encerrarmos verdadeiramente com essa aplicação, nunca devemos esquecer que Deus conhece o coração. Ele sabe quando os dons, sejam materiais ou espirituais, são dados com relutância ou alegria. Deus, Ele conhece, irmãos, o nosso coração. Que sejamos aqueles que são generosamente aos outros e ao Senhor em gratidão, pelo maravilhoso dom de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, só através de dar, aprendemos que Deus não pode ser superado. Então, comece hoje a cultivar um espírito generoso, confiando nele para fornecer os recursos, e lembre-se de que o serviço ministerial que nós estamos realizando não está apenas, irmãos, suprindo a necessidade da igreja, do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Isso aqui que nós fizemos hoje está transbordando das bênçãos de Deus, da gratidão de Deus na igreja, em nossos corações. Amém? Que Deus assim aplique a sua palavra em nossos corações, que nós possamos fazer assim, conforme a palavra de Deus está nos ensinando. E não devemos esquecer que devemos ter um coração generoso. Devemos ser generosos para com os amados irmãos e também por aqueles que precisam de nossa ajuda. Amém? Passo aí a palavra. Encerrou? Café, né? Então vamos agora, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra que nós recebemos nesta manhã, Senhor. Que possamos verdadeiramente ter corações generosos todos os dias de nossas vidas, Senhor. Para que possamos abençoar, Senhor Deus, aqueles que precisam, Senhor Deus, de nós, de nossa ajuda. Em nome do nosso Jesus Cristo,
é que nós te agradecemos. Abençoai também o café que nós iremos tomar, Senhor Deus. Que nenhum mal nos faça, no nome santo de Jesus. Amém.